Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, com transmissão no canal 21 da NET e também com transmissão na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre magistrado do trabalho, que é o Dr. Carlos Alberto Frigieri. Dr. Carlos Alberto é juiz do trabalho, como disse, e ex-aluno aqui da Uniara, e na verdade é até meu colega de turma aqui da Uniara, e eu tenho a grande honra e a imensa alegria de estar recebendo o Dr. Carlos no programa de hoje. Nós vamos falar sobre a justiça do trabalho de uma forma geral, as relações do trabalho, até levando em consideração essa recente decisão da Justiça do Trabalho no caso da Embraer, que demitiu 4.000 funcionários, e a Justiça do Trabalho reverteu essa demissão. Essa questão é muito polêmica e nós vamos conversar com o Dr. Carlos sobre a Justiça do Trabalho de uma forma em geral. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. O senhor que foi aluno aqui do curso de Direito da Uniara e hoje aí está na Justiça do Trabalho, como juiz do trabalho, e para nós é uma grande alegria. Eu começo perguntando ao senhor o seguinte: afinal, Justiça do Trabalho, né? Que justiça é essa? Como é que as pessoas se socorrem a esta justiça? Qual é a sua finalidade? Para mim é uma honra estar novamente aqui, a minha casa, né? Sou formado aqui na Uniara. Uma grata satisfação de estar na presença novamente do Dr. Galhardo, meu amigo. A Justiça do Trabalho, ela é um ramo do Poder Judiciário federal. Ela surgiu, é uma justiça recente, surgiu na Constituição de 34, né, como um órgão vinculado ao Poder Executivo. Não era vinculado ao Poder Judiciário. A partir da Constituição de 46 é que ela passou a ser vinculada ao Poder Judiciário, com todas as garantias da magistratura e tudo mais. O objetivo da Justiça do Trabalho é igualar as relações que são desiguais entre empregado e empregador. Existe assim, como diria, uma ideia exatamente de que ela é protetiva. Na verdade, ela desempenha uma função de proporcionar a isonomia entre os atores sociais da relação de trabalho, né? Tanto patrões quanto empregados. Quer dizer, o que o senhor quer colocar é que, às vezes, a Justiça do Trabalho, ela analisando o caso em concreto, ela acaba até dando razão ao próprio empregador. Exatamente, porque, na verdade, ela estabelece alguns critérios para que essa relação seja igual, porque ela, no plano fático, ela não é. O empregador tem poder sobre o empregado. Né? Uma grande empresa, exatamente. Então, a Justiça do Trabalho tem essa finalidade, proporcionar essa isonomia entre os trabalhadores. A Justiça do Trabalho era paritária anteriormente a 1999, surgiu assim, com base na concepção fascista de Justiça do Trabalho, e nós tínhamos representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, chamados vogais, depois juízes classistas, que foram extintos em 1999, emenda constitucional. A partir daí, os órgãos de primeira instância, também de segunda e o TST, passaram a ter apenas juízes togados e do quinto constitucional, no caso dos tribunais. No caso, a Justiça do Trabalho é dividida em primeira instância, que são as varas, né, do trabalho, com a presença dos juízes do trabalho. A segunda instância, que são os TRTs regionais, onde existem os desembargadores. E o TST, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, onde estão os ministros. E a Justiça do Trabalho, me parece, nessa questão da Justiça Estadual, do Tribunal do Trabalho Estadual, ela tem tanto São Paulo quanto Campinas. Isso. São Paulo é o único estado do Brasil em que há dois tribunais, 15ª Região e 2ª Região. O Tribunal da 2ª Região tem sede em São Paulo e abrange a capital, Grande São Paulo e Baixada Santista. 15ª Região, que tem interior. Sede em Campinas, sede em Campinas, Litoral Norte. Abrange o interior. E o interior do estado de São Paulo. Agora, doutor Carlos, o senhor que, como nós dissemos, foi aluno aqui do curso de Direito da Uniara, pergunto, como se torna hoje, então, juiz do trabalho? Como é que se galga esse status, essa função? Pois não. O concurso da magistratura do trabalho, ele é composto de 4 fases.
A primeira fase é uma prova de múltipla escolha, em que há necessidade de se acertar um determinado número para se permanecer entre os 200 primeiros colocados. Só vão para a próxima fase os 200 primeiros colocados. Na segunda fase, uma prova dissertativa, em que se desenvolve assim, uma redação jurídica a respeito de temas que normalmente são temas jurídicos relacionados com a área. Que estão muito naquele momento, estão na ordem do dia. Isso, na ordem do dia. A terceira fase é uma prova prática de sentença, onde é colocado um caso, né? E o candidato vai decidir como se fosse o juiz já. Como se fosse o juiz. E a terceira fase é uma prova oral, todas com uma banca composta de 3 membros, como é em todos os concursos, e todas as fases eliminatórias. E esse candidato, ele opta por uma região, ou ele prestando um concurso em São Paulo, ele vai trabalhar, por exemplo, em outro estado, cidades longe? Como é que é essa divisão dentro do país? Cada região é autônoma. Para fazer o seu concurso. Para fazer os seus concursos e tudo mais. Existe uma ideia, uma previsão para que isso mude no futuro, como é o Ministério Público do Trabalho, que o concurso é nacional, feito em todas as regiões, mas é nacional. Um concurso único para o país todo. Isso, e aí o candidato, de acordo com a classificação dele... Ele escolhe para onde ele quer trabalhar. Que ele vai trabalhar. Na Justiça do Trabalho é diferente. Eu, por exemplo, prestei concurso e passei no Tribunal da 2ª Região em São Paulo, em 2006. Após 1 ano e 8 meses que lá permaneci, consegui permuta com uma colega que estava aqui na 15ª Região e desejava voltar para a 2ª Região. E trocamos, ela foi para lá e eu vim para cá. Certo. Né? Hoje o senhor atua em Araraquara? Estou na região da circunscrição de Ribeirão Preto. O Tribunal da 15ª Região divide a sua área em circunscrições para facilitar o acesso do juiz substituto, principalmente, né? Que ele permanece numa determinada distância, né? Então nós temos circunscrição de Ribeirão Preto, circunscrição de Campinas, Sorocaba, São José do Rio Preto, e outras, se não me engano, são 7 ou 8 circunscrições. E quais são os degraus da carreira, doutor Carlos? Seria juiz substituto, é o cargo inicial. Passaríamos depois para juiz titular. O substituto, ele atua de que forma, por exemplo? O substituto... nas férias de algum juiz? Isso, só nas ausências dos titulares, né? Ou nos auxílios, nas varas um pouco mais pesadas. Também, no caso de ausência por questão médica do titular, né? Entendo. Em geral, na ausência do titular, seria. E o titular é aquele que vai e fica em um determinado permanece numa determinada vara. Nós temos uma peculiaridade diferente da Justiça Estadual, né? Que me parece que os juízes ficam um pouco mais fixos, né? Nós rodamos mais, né? Nós temos uma rotatividade maior dos substitutos. Porque justamente em razão do número reduzido que tem há, de juízes, né? Existe a necessidade de se preencher vagas, ausências, né, dos titulares. Daí porque sempre sai concurso, né? Sempre sai concurso e nunca se preenchem totalmente as vagas. E o que fica aqui é a ideia aí para os bacharéis em direito, né, de que tem aí mais essa opção jurídica de concurso público. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Programa Nosso Direito, produzido pela TV Uniara, com transmissão no canal 21 da NET e também na TV Educativa de São Carlos. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Também por e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do Dr. Carlos Frigieri, que é juiz do trabalho, ex-aluno aqui da Uniara e hoje então está na magistratura do trabalho. Dr. Carlos, o senhor nos deu aí um panorama de como funciona a justiça do trabalho. Eu perguntaria agora ao senhor o seguinte: como que o jurisdicionado, como que aquele empregado que está tendo um problema de relação de trabalho na empresa onde ele atua, ou até mesmo que foi mandado embora e entende que as verbas que ele recebeu, o dinheiro que ele recebeu não é o que ele entende ser o de direito, como que ele pode se socorrer da justiça do trabalho? Primeiramente, é imprescindível que ele busque um profissional, advogado, de sua confiança para que possa... É para ser bem orientado. Na verdade, a justiça do trabalho admite o jus postulandi, que é a possibilidade de o empregado comparecer em juízo sem a presença do advogado. Mas se orienta que Mas procure, não é recomendável, né? Né? Porque a justiça do trabalho hoje está muito especializada. Sem dúvida. Né? E existem controvérsias que é necessária a presença de uma pessoa que tenha conhecimento técnico do assunto, né? Então, nós recomendamos que o empregado ou o empregador, eventualmente, né, que queira se socorrer da Justiça do Trabalho, procure um advogado, um profissional da área. E nós temos muitos aqui na cidade, muito competentes, inclusive. No caso de optar pelo jus postulandi, né, iniciativa própria, o empregado, que é possível, lá no fórum do trabalho. Isso, na Secretaria da Distribuição, formula-se uma reclamação, né, que depois é reduzida a termo, e marca-se audiência. Aliás, a Justiça do Trabalho é eminentemente conciliatória. É interessante esse aspecto, né? No caso da Embraer, nós vamos chegar no caso da Embraer daqui a pouco, mas eu verifiquei, por exemplo, a mídia divulgou, foi marcada uma audiência de conciliação no tribunal, sempre tem isso, né? Elas são obrigatórias, é uma previsão legal de tentativa de conciliação, inclusive sob pena de nulidade das decisões, né? No caso específico da Embraer, foi marcada uma tentativa de conciliação no tribunal, né? E a Embraer compareceu, mas não foi feito o acordo. Não concordou. Mas e aí entra com a ação e aí ela tem todo um andamento. Isso. Existe uma primeira audiência, normalmente ela é una, onde o empregador comparece, apresenta sua defesa, as partes apresentam suas testemunhas e vai para julgamento. Nossa previsão de julgamento na primeira instância é de 4 a 6 meses. É um prazo bom, não é um prazo muito longo. Considerando o recurso eventualmente existente, nós temos uma média de 2 anos para a decisão dos processos trabalhistas. Tem o chamado pequenas causas também na Justiça do Trabalho? Existem as rito sumaríssimo. Entendo, né? Que é mais rápido. Que é mais rápido porque simplifica alguns procedimentos, mas para causas de 40 salários mínimos para baixo, inferiores a 40 salários mínimos. E o senhor falou então, o recomendável é que a pessoa procure um advogado para ser bem orientado, etc. Sem dúvida nenhuma que isso realmente é bastante importante. Mas e quanto à questão das representatividades de classe, né? A gente verifica sindicatos, associações, etc. Até onde essas classes que são representadas por esses organismos têm acesso à Justiça do Trabalho, Dr. Carlos? Normalmente, os sindicatos têm departamento jurídico, né? E departamento jurídico especializado no direito do trabalho. E recomenda-se, inclusive, para quem é de determinada categoria que tem a representação, que procure seu sindicato efetivamente, porque é lá que ele vai ser orientado inicialmente, né? E se houver algum problema entre ele e o empregador, é o seu sindicato quem vai representá-lo, vai promover essa ação, normalmente sem custo nenhum ou um custo menor. Apenas correndo risco com ele, né? O advogado trabalhista normalmente tem essa característica. Ele recebe honorários
de acordo com o valor que o empregado recebe. Recebe, entendo. Né? É uma espécie de um percentual em cima do que ganhar. Isso, exatamente. Existe, inclusive, uma previsão, a Lei 66574, não me lembro exatamente o número da lei, que, no caso do sindicato, existe a previsão específica de honorários advocatícios, honorários sindicais, Entendo. de 15%. E quanto à representação de uma classe como um todo, é possível, por exemplo, o sindicato, na defesa de uma classe como um todo, ingressar com alguma medida? Como substituto processual. Isso? É possível, quando envolver um direito coletivo, isso. Né, é possível o sindicato ingressar com uma... Em favor de toda aquela classe. Eu faço essa pergunta agora, então, para chegarmos no caso da Embraer, evidentemente sem nos aprofundarmos, porque o senhor, imagino, não conhece o processo, não é o juiz que cuidou do processo, mas só para rememorar, pelo que eu li na mídia, a Justiça do Trabalho de São José dos Campos deu uma decisão proibindo aquela demissão de 4.000, as demissões de 4.000 funcionários. A Justiça do Trabalho daquela região analisou, marcou essa audiência, como o senhor bem disse, a audiência não foi produtiva, e agora está indo para o Tribunal Superior do Trabalho essa decisão, se mantém ou não mantém essa demissão, essas demissões, essas 4.000 demissões na Embraer. Eu pergunto ao senhor, até onde a Justiça do Trabalho pode ingressar numa relação trabalhista de uma empresa que está justificando a demissão porque a crise mundial, enfim, falta de recursos? A Justiça pode realmente dizer, não, empresa, você não manda nada. Quem manda é a Justiça do Trabalho, não pode demitir, enfim, ou pode. Como é que é isso, doutor Carlos? Nessa decisão, ainda não tive acesso a ela, mas pelas poucas informações que tenho, levado-se em consideração a questão social, né, da demissão em massa, né, que representa um problema para a própria cidade, né, para muitas famílias, né. Além disso, o trabalho ele é fonte de dignidade da pessoa humana, né. Então, é o que me parece, pelos fundamentos, pelo pouco que soube, levou-se em consideração esse aspecto, a questão da dignidade, a questão do problema social que gera essas demissões, né? E, em razão disso, resolveu-se impor a vontade do Estado, no caso do Estado do juiz, né, para impedir, num primeiro momento, essas demissões, para que a empresa justificasse. Né? Por que está mandando embora? Exatamente. Porque é muito abstrato a alegação de crise. Às vezes não estou dizendo no caso específico, mas às vezes alguém pode até se valer dessa situação para tomar uma decisão de mandar embora e depois contratar uma mão de obra mais barata, enfim, porque já não tem todo aquele tempo de carreira, todos aqueles benefícios que o tempo vai permitindo, etc. Né? Isso é muito comum, isso acontece muito, principalmente em relação às terceirizações. E levando em consideração que a empresa Embraer, agora já falando do caso específico, também recebe verba pública. Subvencionada, né? Justamente. Entra aí até a questão função social da empresa. Exatamente, todo esse aspecto. São vários princípios constitucionais que são utilizados para fundamentar essa decisão do tribunal. Né? Existe, inclusive, um entendimento de um grande jurista, juslaboralista, Dr. Jorge Luiz Souto Maior, que inclusive foi juiz aqui de Araraquara. Sim, foi juiz aqui. Muito conhecido. Ele defende a impossibilidade de dispensa arbitrária do empregador. Né? Ele defende que a dispensa pode ocorrer por motivos socialmente justificáveis, que seriam os mesmos previstos para a dispensa do cipeiro. Né? Que seria a questão econômica, financeira, disciplinar e técnica. Seriam só essas, mas a empresa necessariamente deveria justificar, né, fundamentar, não se permitindo a dispensa arbitrária ou sem justa causa ou denúncia vazia. Né? Como é chamado. Como acontece. Entendo. Bem, o nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos aqui de deixar já um convite para o Dr. Carlos. Quando esse caso da Embraer terminar, Dr. Carlos, a gente volta para discutir seu desfecho e também falar um pouco das terceirizadas. O senhor mencionou aí das empresas terceirizadas, mas eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Eu agradeço muito e para mim é uma honra, né, estar aqui na Uniara, né, onde eu me formei, né, onde tem muitos amigos, inclusive.
e estou sempre aberto a participações, né, quando for convidado, comparecerei com muito prazer. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Carlos Frigieri, a honra é nossa, Dr. Carlos, o senhor aí um brilhante juiz do trabalho, formado aqui na nossa casa, e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.